Hi galera, beleza? Hoje teremos aqui um review de Resident Evil 2 Remake, que é um survival horror bem raiz assim. Agora é Over the Shoulder, que é um dos padrões de jogos atuais assim, dessa época, né mano, e não em terceira pessoa como no original, mas que ainda assim dá um terror do caralho. Então, vamos lá! You should learn how to say no! Lançado em 2019, Resident Evil 2 Remake é uma readaptação do clássico de 1998. Nele você poderia controlar tanto o Sr. Pica Grossa do Leon Scott Kennedy quanto a gostosona lindona da Claire aí, mano. Mano, que mulher linda ela tá nesse remake, sério. Mas como o ser humano normalmente nunca tá satisfeito com nada após incontáveis dias, horas, anos que se dane jogando vários survival horrors, eu tava querendo jogar algo novo. Então eu tava passando pelo Microsoft Store e tava uma promoção muito boa moscando de um Resident Evil 2 Remake. Eu comprei o jogo, joguei, e eu fiquei tão empolgado que resolvi ter uma vontade muito grande de gravar esse vídeo. Não vai ser uma análise definitiva por enquanto, mas vamos falar sobre tudo que eu joguei aqui até agora e futuramente vamos fazer um vídeo ainda melhor e mais detalhado, isso aí eu prometo. Confesso que nunca cheguei a zerar o Resident Evil 2 clássico, mas ele foi o que eu mais joguei do PS1 através de um emulador de PS1 no PS2 usando o leitor de arquivos de um Launch Shelf. Mas então, será que o remake é fiel e faz jus ao clássico? Será que vale a pena jogar? Vamos falar aos poucos aqui, no final eu digo a minha opinião, por enquanto não tão definitiva assim sobre o jogo em si, mas a experiência maravilhosa que eu tive de jogar isso pela primeira vez nesses últimos dias. Vamos começar falando do gráfico, até porque comparações com o original serão inevitáveis. Meus amigos, não tem nota nenhuma que descreva o quão maravilhoso esse jogo é. As belas animações do jogo se dá graças à Re-Engine, mesma engine de Devil May Cry 5, Resident Evil 7, Monster Hunter Rise e diversos jogos atuais da Capcom. Não vamos dizer que o jogo atual tem gráfico melhor só por ser de uma engine mais potente, até porque seria injusto. O jogo de 98 pode ter envelhecido mal em certos aspectos, mas eu não digo que o gráfico envelheceu junto, pois o low poly pra mim tem muito charme, já que, por conta das limitações da época, esses jogos tinham uma direção de arte mais criativa e interessante. O gráfico ótimo em jogo não se leva só pela aparência, mas tem que levar em consideração alguns desempenhos também, como física, eventos e etc. Vale ressaltar que esse remake tem uma história de desenvolvimento muito legal e curiosa. Até onde sei, uns fãs aleatórios tiveram a iniciativa de desenvolver um remake do segundo jogo por conta própria. Então o projeto tomou uma proporção tão grande que chegou até a Capcom, mas a Capcom não chegou a derrubar o projeto como certas empresas fazem. Começa com N. Um dos funcionários da Capcom veio a público e gravou um vídeo com uma camisa escrita We Do It. Eles pararam o projeto dos fãs para eles continuarem por eles, mostrando um certo interesse genuíno por parte dos desenvolvedores. Nice. E anos depois, especificamente no ano que se passa o mangá de Akira, fomos presenteados com um remake de Resident Evil 2 que dá o nome do título do meu vídeo, porque ele é cheio de elementos que nos fazem ter uma puta nostalgia, principalmente para quem jogou a primeira versão desse game consagrado. Como os cenários que replicam de maneira competente os da versão de PlayStation 1, os visuais dos personagens que estão fiéis aos visuais clássicos, personagens que apesar de serem os mesmos ainda têm um background mais bem trabalhado nesse jogo. Mas daqui a pouco a gente fala disso, vamos direto para o principal, o gráfico. Uma coisa que devo elogiar bastante nos jogos antigos, principalmente o 4 e os clássicos do Play 1, é a satisfação que dá atirar nos zumbis. Você pega aquela 12 que você acabou de conseguir explorando o cenário, mira no inimigo, a cabeça dele explode e você fica com uma reação genuína de surpresa, mas ao mesmo tempo feliz por conseguir uma arma que vai facilitar sua jogatina. O jeito que os zumbis reagem aos tiros somado dos efeitos sonoros contribui para você ter essa bela satisfação, resultando em você certamente se viciar em jogar o game. Amo o gráfico low poly, porque a direção de arte é maravilhosamente criativa, abusando de boas paletas de cores. Os jogos eram mais bonitos e coloridos em certos aspectos visuais, coisa que nos jogos mais atuais foi se perdendo, tendo cenários ainda mais cinzentos e com uma sensação muito industrial comparada aos jogos antigos, que te dava um certo tesão ao apreciar todo aquele trabalho de level design. Já no jogo atual, um defeito dele, mas que não necessariamente seja ruim, é que o jogo é bastante escuro. Ele é assim para dar uma proposta de uma atmosfera mais tensa, pesada e agonizante. Isso ele faz muito bem. Outra coisa que dá para se elogiar é a mecânica de dano do jogo. Dá pra ver que ele é bem violento. Isso acontece porque os modelos dos inimigos têm pelo menos umas 3 camadas nele. Uma de pele, aquela carne viva, ossos e etc. Observe que cada tiro que você dá vai ficando um buraco, porque quando você atira, uma camada some, dando uma certa satisfação até. Você também pode desmembrar os inimigos. O modelo dos personagens é lindo, fantástico, cabelos esvoaçantes, expressões faciais de acordo com o estado do personagem, e se você toma chuva, o personagem fica literalmente todo molhado,
ou você pode ficar sujo com aquela imundície daquele esgoto, mas depois de um tempo ainda seca. Se você for mordido, vai ficar aquela marca durante um tempo e são vários detalhes ainda a se perceber no jogo. O jogo teve a difícil missão de, ao mesmo tempo em fazer algo moderno e orgânico, também teve uma grande tarefa de agradar os saudosistas que jogaram Resident Evil 2 de 98. Isso foi feito com êxito, já que os cenários estão muito bem detalhados e ele faz um bom uso de um ótimo contraste de luz e sombra, apesar do jogo ser muito escuro em alguns locais, que dependendo das suas configurações de gama vai te trazer um desafio a mais, com você podendo até se assustar com as sombras dinâmicas que você mesmo faz. Os inimigos têm modelos nojentos e horripilantes, e jogar isso me deu quase a mesma sensação de jogar os jogos clássicos de Doom, já que os cenários são bem claustrofóbicos e lotados de inimigos. O jogo usa a engine de Resident Evil 7, e tem coisas que se observar vai notar uma similaridade aqui e acolá, principalmente na interface. A violência do jogo é assustadoramente realista, rica em vários detalhes anatomicamente desenhados, tanto que pode até ser sensível para algumas pessoas. Uma coisa que sempre reclamo de gráficos de jogos mais atuais é que os modelos e cenários no geral tudo parece um fantasma, porque eu bato o olho naquilo e tudo parece feito de luz ou um ser intangível. Particularmente eu acho um pouco feio os modelos dos personagens de GTA V por isso, porque os personagens parecem fantasmas de tão brilhantes que são até. Mas a física do jogo compensa e prova totalmente o contrário, apesar de dar pra bugar bem bonito basicamente bilhões de coisas naquele jogo. Mas fora isso, o jogo é lindo. Resident Evil 2 2019 é um jogo que não me faz sentir muito essa sensação, pelo contrário, tudo parece muito natural, desde a animação dos zumbis ao cambalear, contribuindo para dificultar acertar uma bala na cabeça deles, e a iluminação que te obriga a atacar a lanterna em todo canto para encontrar passagens e itens escondidos. E a nota final que eu daria pro gráfico? Qual vai ser? Número que não vai ser, porque ironicamente o valor de um número invalidaria tudo que eu disse até aqui, mas a nota vai ser uma beleza escura e violenta. Já que o jogo tem gráficos belos, mas uma iluminação na maioria das vezes muito mais escura do que deveria, e suas mecânicas de dano são absurdamente gráficas ao ponto de você se impressionar de tão orgânico que aquilo é. Isso é tudo que eu tenho pra falar do gráfico. Agora vamos ver o que mais esse jogo tem a oferecer. O que faz do jogo ser um jogo? A sua gameplay. Existem jogos que, mesmo tendo gráficos bonitos, seus controles e game design deixam muito a desejar. O conceito de videogame nasceu de uma gameplay. Nasceu de algo com que você possa interagir. Resident Evil 2 pode até ter gráficos espetaculares, mas será que sua jogabilidade faz jus a isso? Bem, o jogo é um remake barra reimaginação, até porque se fosse o mesmo jogo de PS1 com gráfico atualizado de uma Unreal Engine 5 da vida, isso seria apenas um remaster qualquer. Agora, reimaginações são o que chamo de um remake no conceito mais literal da coisa, já que o Resident Evil 2 não só mudou totalmente os gráficos e adicionou coisas novas e tirou outras, mas também mudou toda a perspectiva do jogo como um todo, já que agora ele é em terceira pessoa com a câmera acima do ombro na hora de mirar e não tem mais aquela câmera fixa e controle de tanque, coisa que, diga-se de passagem, envelheceu mal pra cacete. Por isso, pode ter certeza que o remake de Silent Hill 2 não vai ser o mesmo jogo lá de 2001, só que com gráficos atuais. Pode ter certeza que ele pode se tornar over the shoulder também. Isso ainda vai dar mais medo. No Resident Evil 2 Remake, você tem uma movimentação fluida. Você corre, atira enquanto corre. Tem uma mira que, se você ficar parado por alguns segundos, ela vai aumentar a precisão dos tiros, já que é um inferno acertar uma bala na cabeça dos inimigos. E como em todo bom survival horror, ainda tem aquela escassez de recursos como munição, que se você não souber economizar naquele momento, mais pra frente no jogo você vai se fuder muito. Eu mesmo me fudi porque tentei pegar Ranking S na dificuldade padrão, mas quando eu cheguei naquela parte imunda dos esgotos, naquele segundo puzzle mais chato do jogo, que é o do xadrez, eu passei apressado para economizar tempo e acabei esquecendo de pegar o lança-chamas, resultando em eu ficar com quase nada de tão efetivo para derrotar a terceira forma do William Burke. Uma coisa que esse jogo melhorou muito em relação à sua versão anterior é que a cada esquina vai ter uma save room com uma caixa de itens para você guardar o que não precisar naquele momento, já que o original era meio difícil achar um tão facilmente, e você não precisa mais das Ink Ribbons para salvar o seu progresso aqui nesse jogo, mas na dificuldade intensa, que é a Very Hard do jogo, sim, te obriga a escolher o melhor momento para você salvar seu jogo, já que até o save é um recurso bem escasso nesse jogo. Assim como no Resident Evil 3, de PS1, que adicionou uma mecânica nova de combinar pólvora para conseguir mais munição para o seu inventário, no remake do segundo jogo isso foi adicionado também. Encontre 2 pólvoras no mapa, combine e ganhe munição. Combinações entre diferentes pólvoras vai resultar em munições de outras armas que você posteriormente vai conseguir ao longo do jogo. Pólvora comum é primária. Combinando uma primária com outra vai dar em munição de pistola. A arma padrão do jogo, que não é tão forte assim, mas a dica que eu dou é minha estratégia. É sempre atirar na perna dos zumbis porque eles são difíceis de morrer só com tiros na cabeça.
já que eu não sei por que diabos em todos os jogos de Resident Evil, o dano é tão aleatório que até dando tiro na cabeça dos zumbis vai parecer que tá dando tiro na bunda deles, porque parece ser a parte mais macia do corpo deles e vai depender do RNG se o coco deles vai estourar ou não. Aqui nesse jogo não é diferente. Mas agora continuando nas combinações de pólvoras, você pode encontrar elas em lugares específicos do mapa do jogo. Como eu disse, cada pólvora vai ter uma variação dependendo de qual você combina. 2 comuns dá em munição de pistola, uma comum e uma pólvora de qualidade amarela, isso na campanha do Leon, dá em munição de shotgun. 2 pólvoras de qualidade branca dá em bala de Magnum, isso na campanha do Leon também. Pegue todas essas combinações e troque a pólvora comum pela pólvora grande e vai dar a mesma coisa, a diferença é que você vai ganhar munição extra. Na campanha da Claire é a mesma coisa, mas a diferença é que a pólvora de qualidade amarela é de qualidade branca. Juntando uma comum com qualidade branca vai dar em munição de uma arma que no lugar da shotgun, na campanha do Leon, seria uma espécie de lança-granada muito foda, porra! E 2 de qualidade branca formam a munição para a submetralhadora, exceto a munição de lança-chamas, que são encontradas em pontos bem específicos do jogo, são muito escassas. Isso te obriga a gerenciar muito bem as suas munições, e essa é uma das causas de Resident Evil dar muito medo, mesmo que o jogo não seja tão focado assim no terror. E combinar itens que vai te dar algo essencial para a sua sobrevivência te libera uma dopamina que te faz se sentir o maior pirocudo do planeta Terra. Mas aí você lembra que você é uma pessoa comum e pode morrer também porque os zumbis não morrem facilmente. Nesse jogo, mesmo que eles caiam no chão, você não está totalmente seguro porque eles também se fingem de mortos. Usar cada arma do jogo é uma das melhores experiências que se pode ter nesse jogo. Descobrir qual estrago ela pode fazer nos inimigos é muito empolgante, mas te deixa com receio de gastar munição. Uma coisa que eu odeio profundamente em jogos são inimigos não exatamente esponjas de dano, mas inimigos que não reagem aos meus golpes não importando a força deles. Em outras palavras, inimigos que não sentem dor. Os zumbis desse jogo reagem aos tiros, mas eles ainda continuam sendo esponjas de dano. Mas desmembrar eles é algo divertido, levando em conta que você pode deixar eles sem braços para que não possam mais te agarrar, ou tirar as pernas deles para que eles não consigam te encher o saco. Mas eles só estarão de fato imóveis se eles não tiverem mais cabeça para comandar os seus corpos, até porque desmembrar eles totalmente, o mesmo ainda vai dar um jeito de se arrastar. Um defeito que me deixa muito puto nesse jogo é que quando os mortos te agarravam por baixo no jogo original, além de você se soltar, a gente ainda pisava na cabeça dele, deixando ele morto de vez mesmo. Já no remake isso não existe, e ter um monte de mortos se arrastando pelo chão da delegacia é estressante, já que não basta você levar dano, você ainda vai sair satisfeito porque não vai contra-atacar. Aí fica aquele monte de inimigo no chão, se arrastando, querendo te comer. Uma maneira de evitar muito esses montes de inimigo pela delegacia é usando um item chamado tábua. Você pode colocar em janelas quebradas para impedir a passagem de mais mortos dentro da, entre aspas, mansão do jogo. Colocando nas janelas certas, o jogo te recompensa com mais segurança, principalmente no modo intenso do jogo. Os controles do jogo são bem intuitivos no quesito de combate, mas o tutorial te ajuda muito bem no resto do jogo. Aqui tem basicamente tudo que um fã da saga vai ficar familiarizado e aprender de primeira sem nem ao menos precisar daquela ajudinha que o jogo dá. E aqui tem vários puzzles, um mais legal até mais chato que o outro. Lembra quando eu disse que o puzzle do xadrez era o segundo mais chato do jogo? Pois é, ele só é o segundo porque ele é um puzzle que, se você sabe a combinação de colocar cada peça, tanto no cenário A ou cenário B, você já passa de primeira, sabe? O chato é só pegar as peças, a ordem de onde colocar tem uma dica no maior estilo charada explicando algo simples de uma maneira totalmente complexa e desnecessária. Mas esse puzzle só perde pra esse aqui. Não precisa falar mais nada. Eu só defino ele em 3 palavras: perda de tempo! Eu sou o tipo de jogador mais explorador em jogos. Gosto muito de me aventurar e entrar em cada buraco que o jogo abre pra mim, principalmente em Metroidvanias. Aqui nesse jogo, o fator exploração é muito satisfatório, intuitivo e tem um level design bem construído e memorável. Uma coisa que me recordo como se fosse hoje é que nesse jogo você já vai explorando, encontra um lugar onde você não pode passar e vê qual o problema. Você vê que obviamente precisa de algum item pra pôr ali. E logo sai pra procurar, você vai jogando com aquele tal item em mente que você nem sequer sabe como ele é. Então você até esquece o que estava fazendo, já que você passa muito tempo tentando se proteger. Mas explorando mais um pouco você acha de tudo, e quando você encontra um item estranho, você bate o olho e logo pensa: ah, então esse item vai servir para encaixar naquele lugar que eu não podia antes. Então você vai tirar suas próprias conclusões e ver que você estava certo. Tá faltando peça nessa porra? Vou procurar. Você encontra uma alavanca e já assimila que encaixa naquele macaco hidráulico. E o jogo inteiro é assim. Ele estimula seu raciocínio lógico porque os desenvolvedores montaram um ótimo level design. E eu não me senti assim desde que joguei o Castlevania Area of Sorrow. Isso é muito bom, e só isso já vale a compra do jogo.
porque essa sensação é uma das coisas que faltam em jogos de hoje em dia, e é por isso que muitos sentem uma certa nostalgia nesse remake, já que jogos antigos tinham dessa fórmula para aumentar a vida útil do jogo. Na primeira vez que joguei, demorei 12 horas para zerar uma campanha, que foi a do Leon, mas depois que decorei todo o mapa e todos os puzzles, eu demoro em média 3 horas para zerar. O ritmo só melhora. Isso vale para os 4 cenários, Leon A e B e Claire A e B. Aqui também tem peças de armas que você encontra em cofres que você vai descobrindo as combinações através de documentos ou cenários do jogo. E é engraçado que eu decoro todos os cadeados, mas os cofres eu esqueço tudo. Aqui também tem os cofres portáteis, cujas combinações são aleatórias, você resolve eles no esquema de jogo da memória. E cada um deles tem uma pecinha de teclado que falta naquela sala que você pega a shotgun. Digitando os números que faltam, você pega os itens de dentro do armário, inclusive uma bolsa para você aumentar o seu inventário. Aqui também tem as peças de arma que você combina. Você encontra elas em lugares específicos, principalmente em cofres. Elas também têm basicamente a mesma função do jogo original, mas se tem uma coisa que bufaram nesse jogo e eu odeio profundamente, é o Mr. X, caralho! Ele enche teu saco praticamente a campanha inteira, e o fato de eu ser o tipo de jogador que gosta de explorar o cenário me faz ficar ainda mais puto por não poder fazer o que eu quero. Ele vai te atrapalhar, em algumas situações ele vai te fazer gastar bala. Se você tiver que passar por uns arrombados de uns leaker, você não vai poder andar devagar pra não ser descoberto. Vai ter os dois te enchendo o saco. São os dois inimigos que eu mais odeio no jogo todo, mas nada supera o Mr. X. Ele é um corno, um bosta. Parece uma paródia pornô do Tony Gordo, mas no original ele é patético. Mas pelo menos ele não corre. E eu gosto do William Burke, sabe por quê? Porque ele mata o Mr. X na campanha da Claire e ele não me enche mais o saco pelo resto do jogo, fazendo com que eu jogue o jogo tranquilamente. Apesar dos sustos te darem um cagaço, principalmente a introdução do Leaker, é a presença do Mr. X que vai te fazer ter medo de ficar brincando em serviço nesse jogo. Você tem um troféu se tirar o chapéu dele com um tiro. Se você der um bom dano nele, ele vai te deixar em paz durante um tempo. Uma última coisinha da jogabilidade que posso recordar falar aqui é que quando os zumbis te agarram, tem aquela mecânica do Resident Evil 1 Remake, que você usa a sua faca para se defender e cravar nele, mas dá pra você pegar de volta ao finalizar o inimigo. Não só a faca, mas também granadas, e isso te ajuda muito e vai fazer muita diferença se você usar granadas jogando-as no chão ou usando para se defender caso um deles te pegue de surpresa. Comum, porém, de que a faca tem durabilidade nesse jogo, e ela pode acabar depois de um tempo, então você vai ter que procurar outra pelo cenário quando ela quebrar. Mas qual a nota da jogabilidade eu daria pra esse jogo? Bem, a nota seria: Mr. X, eu te odeio pra cacete, mas estou muito satisfeito. Porque eu odeio ele profundamente, mas o jogo valeu a pena. Porque ele é um dos raros jogos sim que você não passa tanto tempo assistindo do que jogando. Controles são precisos, intuitivos e muito didáticos, e te faz se sentir o fodão quando você pega o jeito. Acho que não tenho mais nada pra falar dessa jogabilidade fluida por enquanto. Então, o que vem a seguir? Uma outra coisa que eu esqueci de citar sobre a jogabilidade é uma outra coisa que me deixa puto. É o quanto que as armas iniciais da Claire são porres. Uma delas demora tanto pra carregar que já dá tempo suficiente pra você morrer por qualquer besteirinha, e nem com um carregador rápido resolve isso 100%. Tenho que elogiar a mobilidade que facilitou pra um caralho a troca de armas. Não precisa ficar pausando e selecionando a arma que você quer. É só apertar pelos direcionais e você troca rapidamente com uma mobilidade em precisão cirúrgica. Então, vamos falar sobre os sons do jogo. Pra quem cresceu jogando muitos games de PS2 e Survival Horrors, percebeu que nos jogos da Capcom eles sempre fizeram alguma mágica nos efeitos sonoros, porque a maioria é memorável e nos dá um sentimento de felicidade por perceber que estamos jogando um game de que alguma forma ali tem vida, dada graças às músicas e efeitos sonoros do jogo. Um exemplo é quando conseguimos um item. Aquele som de item novo aparecendo na tua cara é genuinamente excitante, porque todos os que escutam isso costumam dar um enorme sorriso, já que esse efeito sonoro indica que você acertou, está acertando e está no caminho certo. É como se o jogo estivesse dando um toque pra ti falando que tu tá indo bem, continue assim. Na versão Deluxe do Resident Evil 2 dá pra colocar a trilha sonora lá do jogo de PS1, são boas, não posso negar, só que pra ser sincero eu não acho que combina muito, claro, você se diverte com o fator nostalgia e isso me faz abrir um sorriso de cavalo. Só que o remake é outra linguagem, uma outra perspectiva, outro jogo, outra estética, atmosfera e por aí vai. E na minha opinião, as músicas do clássico nesse jogão aqui são muito caricatas, fica um clima mais de suspense, eu sei disso. Mas as músicas de suspense do clássico pra esse remake aqui faz tudo parecer muito mais animado, sabe? Não funciona naquela linguagem. O jogo fica de certa forma menos assustador, já que você vai ficar mais maravilhado com os efeitos sonoros do clássico, que são de certa forma um antidepressivo pra mim, do que ficando com uma incerteza explorando o cenário com uma trilha sonora mais silenciosa do remake. A falta de uma trilha sonora mais descarada no remake te faz prestar atenção nos cenários e nos ambientes do jogo, te incentivando a escutar os sons dos inimigos que podem estar por perto.
O som dos zumbis começa a te dar aquele sentimento de indignação, já que você provavelmente está sem bala para enfrentar tantos inimigos, servindo de obstáculo para seu trajeto necessário para a progressão da sua provável corrida contra o tempo para pegar aquela Samurai Edge. Músicas. Sons são sentimentos expressados através do trabalho humano. Cada som faz diferença para te causar sensações boas ou ruins. Um exemplo é o som das armas. O barulho da shotgun não pode faltar na hora de atirar, pois é ele que te faz sentir o peso das balas e da arma em si, e traz aquela satisfação quando você acerta um tiro no inimigo. Ou o som dos menus do jogo, aquele barulho que parece aquelas teclas de PC antiga é muito empolgante de uma certa maneira. Se ela não existisse no jogo, mexer com cada item seria muito sem graça, já que efeitos sonoros dão uma vida ao jogo através de barulhos que vão mexer com nossos sentimentos, mostrando que até jogos e músicas são essenciais para a psicologia, e jogos antigos costumam ter mais apego emocional do público mais velho, porque naquela época os efeitos sonoros eram mais simples e meio recreativos. Nos jogos de hoje ainda é a mesma coisa e ainda melhor, mas a maioria passa batido pelos gráficos que buscam cada vez mais realismo. Esse jogo causa emoções de felicidade, raiva, medo e etc, mas nada se compara ao sentimento de ansiedade ao escutar isso aqui. Os passos desse bosta te faz ficar aflito porque você não sabe em que lado ele tá e nem que lado você vai fugir, te fazendo ter que escolher e tomar decisões rápidas sobre o que fazer naquela hora, e também ter que decidir que arma você vai escolher e ver se você ainda tem munição, né? Tá vendo quanta coisa um simples barulhinho faz? Mas pelo menos o barulho de uma Magnum na cabeça dele me faz ficar mais calmo. Não vou dizer quais músicas são as melhores ou o que, porque isso é relativo. É só pesquisar a soundtrack do jogo pelo YouTube e tirar suas conclusões, sabe? Mas a música da Save Room, tanto do clássico quanto do remake, te causa aquele sentimento de estar seguro, já que nenhum monstro vai mais te pegar. Eu poderia ficar ainda mais falando sobre as músicas se eu entendesse sobre isso em jogos, mas quem sabe no futuro eu faça um vídeo somente disso, não é? Mas quero dar logo a nota, já que não quero um vídeo tão grande para ficar maçante para vocês. Dependendo da repercussão que esse vídeo levar ou não, tentarei fazer vídeos ainda melhores. Mas a nota seria emocionalmente pedagógica e acolhedora. A nota é mais porque, graças aos sons do jogo, você tem um misto de sentimentos, na maioria das vezes bons ou ruins. Pelo menos comigo foi assim. Ao mesmo tempo que você sente que está aprendendo e sendo elogiado pelos efeitos sonoros do jogo quando você faz tudo certinho. Mas não tem músicas tão marcantes assim. Mas se for falar de uma que é relativamente inesquecível e acertaram muito, é a música de quando estamos no final contra o Super Tyrant, o Mr. X. Ouçam. Espero que tudo isso seja suficiente para cobrir essa parte, que por enquanto é tudo que eu tenho para falar. Agora vamos ver o que falta cobrir aqui. Puta que o caralho. A história desse jogo foi magnífica pra mim, apesar de não ser a coisa mais complexa do mundo, mas não existe nada melhor do que simplicidade pra mim. Resident Evil 2 tem uma história mais identificável, mais humana. Ver como cada personagem tá reagindo a todo aquele caos nos faz pensar como seria se estivéssemos no lugar deles. Fazia um tempo que eu não jogava algo e me apegava emocionalmente de verdade a um personagem de um jogo, e todos estão bem melhores que no jogo original na minha opinião. A começar pelo Marvin, ele já começa nos ajudando mesmo sabendo que ele tá na pior, uma pessoa tão cooperativa, altruísta e com forte compromisso com seu trabalho, nos faz pensar que ainda existe fé na humanidade, sabe? Ele é um exemplo de pessoa simples que não faz ideia de como tudo aquilo aconteceu. E é muito bom ficar interagindo com ele até quando encontramos os medalhões para desbloquear uma passagem. A gente chama ele pra ir junto, mas ele sabe que pra ele é tarde demais. Mas a gente está controlando Leon, que nessa parte da história é um policial ingênuo no seu primeiro dia de emprego. Então a gente é forçado a ir sem ele e o Leon diz que não vai decepcioná-lo. Mas quando voltamos e ele já está transformado, o jogo me fez gostar tanto dele que senti pena de matar ele, sabe? E eu quase não consigo atirar nele. E isso é realista, é humano. Não conseguiríamos fazer isso se fosse um conhecido nosso no lugar dele, sabe? Isso é imersivo, envolvente, indescritível. As cenas desse jogo têm uma carga emocional bem forte e eu não espero muito do Resident Evil, sabe? Na campanha da Claire também temos nossas interações. E a gente acaba se apegando com uma menininha que acabamos de conhecer, ajudar e salvamos, sabe? E a Claire se torna tipo uma mãezona pra ela. Jogar com a Sherry em certas partes do jogo é tenso. E nos sentimos demais na pele dela. É agonizante e talvez seja sensível para algumas pessoas. Mas na campanha do Leon temos nossa companhia também, a Ada. A introdução dela no jogo é bem engraçada, cena digna de algum Devil May Cry. Ela diz que é alguém do FBI e vai resolver umas paradas aqui e acolá. A gente segue ela e acaba se encontrando com o Ben. E ele parece ser um bom rapaz, só que em seguida ele é morto pelo Mr. X de uma das maneiras mais chocantes possíveis. Então a gente pega o cartão para abrir o portão da garagem e a gente procura uma saída. E nos deparamos com a loja de armas do Robert Kendall, que não estava no início do jogo como
era no original, sabe? Ao contrário do jogo de PS1, que ele só aparecia pra morrer e mostrar o quanto o jogo era corajoso pra matar personagem, aqui ele nos rende a minha cena favorita. Assistam. Don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. Like hell you are. You gotta turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Yeah, Daddy's here. Okay. Those fucking things outside. Look what they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I was sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. Essa cena me fez refletir por um tempo e me fez pensar que tem várias pessoas que estão pela cidade sofrendo por algo que foi responsável por uma indústria farmacêutica e elas não fazem ideia, mesmo que elas tenham o direito de saber. O fato dele ser obrigado a se desapegar da filha dele não deixou ele suportar, sabe? Então a gente escuta o barulho dos tiros e segue em frente, respeitando a decisão dele. Eu queria ver bem mais sobre esse personagem. E eu te pergunto, como que Resident Evil chegou nesse ponto de atuação, sendo que na época a gente só tinha isso, mano? Life form. Tyrant. Chris? Stop it. Os óculos escuros escondem suas lágrimas, meu amigo. Depois disso, continuamos. A gente acaba jogando com a Ada, já que o Leon acaba ferido e corremos atrás da Enid, que começa a fugir com a amostra do G-Vírus, que é o que a Ada veio buscar. Depois de um rolo aqui e ali, e o fato de eu não ter jogado muitos jogos de PS1 e não ter visto tanta história, contribuiu para o fato de eu realmente acreditar que a Ada era realmente do FBI. Quando chegamos na Enid, ela nos revela que a Ada era uma mercenária e isso me fez sentir traído, pois eu tava realmente me apegando a um personagem pelo fato dela estar me salvando pela metade do jogo inteiro. Então eles se desentendem, Ada leva um tiro e, entre aspas, morre, me fazendo perder o brilho nos olhos, e daí aquela frase que o Leon disse no final do Resident Evil 4 começa a fazer sentido pra mim, pois essa mulher também se tornou uma parte de mim que eu jamais devo esquecer. Mas depois disso, se você ficar no cenário B, você vai conseguir liberar o final verdadeiro, em que você luta com a última forma do William Burke. E o final é bonitinho, com Leon e Claire servindo de paz para Sherry. E isso foi o final de Resident Evil 2. E a nota da história é difícil dizer, então queria até deixar uma incógnita para os comentários do vídeo. E eu só dei um resumão para pôr em voz os meus pontos, mas se quiserem ver ela completa é até interessante, só pesquisem. Então vamos cobrir uma última coisinha para encerrar o vídeo. Para acrescentar, vamos falar de defeitos e acertos. Começando pelos defeitos, mas eu não vou ficar prolongando muito, eu vou falar umas coisas bem rápidas aqui. Primeiro, a história. Apesar da história ser muito boa, ela é meio confusa nesse remake. Você fica em dúvida sobre o que é canônico ou não, sendo que no original, canonicamente você jogava o cenário A com a Claire e o cenário B com o Leon. E tava tudo certo, mas também eu gostaria que o Leon e a Claire tivessem mais interações juntos, nem sequer eles se falam pelo rádio aqui.
Então vamos pro próximo. Não dá pra desmembrar os Lickers, isso me deixa puto, sabe? Seria legal poder desmembrar os outros inimigos do jogo, mas pelo menos dá pra fazer isso nos zumbis. O máximo que você vai poder fazer nos outros inimigos é literalmente torrar eles. Alguns inimigos foram removidos para dar lugar a outros, isso pode ser tanto negativo quanto positivo, porque eu sinceramente não ligo muito pras aranhas, nem curva e etc. Então, tô satisfeito, vamos pro próximo. Calma, o fator replay dele é interessante, é um jogo relativamente completinho, mas sejam sinceros que não é meio pai quando você zerar a campanha de 1 e ver que é praticamente a mesma coisa na maior parte do tempo? Isso é meio decepcionante, já no jogo original elas se diferenciavam uma da outra. Claro, as duas campanhas e cenários têm sim suas diferenças, mas nada que cause tanto impacto na história. Na verdade, deixa até confusa, ao ponto de que você nem vai saber qual a verdadeira morte da Enid, entre outras coisas, sabe? Da primeira vez eu fiquei até decepcionado, mano, achando que eu tava jogando o mesmo jogo 2 vezes e isso é meio broxante, sabe? Você acabou de zerar o jogo, na primeira vez eu zerei em 12 horas, agora que eu zero em 3, assim, porque eu já peguei as manhas, eu aprendi tudo do jogo e tal. Mas, cara, é broxante isso aí, mano. Vamos pro próximo. Sim, o jogo é escuro demais, eu já falei sobre isso, mas se você alterar o brilho do jogo, você pode dar uma ajudada, sabe? Já que ele sofre praticamente o mesmo problema de Doom 64. É, meus amigos, isso não tem nesse jogo. No jogo original, o Lee e a Claire se encontraram ainda mais vezes e eles se comunicavam pelo rádio. Nesse jogo isso não existe, eles só se encontram umas 3 vezes no jogo e uma delas é no finalzinho. E os dois parecem ter esquizofrenia e só um ou outro pode notar que um deles existem. Mesmo que você jogue as duas campanhas e note que passa pelo mesmo cenário, isso é bizarro, sabe? Eles não se encontram, não tem indício de que o outro passou ali, é como se um dos dois não existisse um pro outro. Então vamos pro próximo. Ele tem o Mr. X. Tô brincando. Mr. X, eu gosto de você e nunca vou te desprezar. Mas o que eu quero dizer é que ele poderia ter uma variedade ainda melhor em cada campanha. No jogo original tinha os Happy Moments, que eram eventos que aconteciam dependendo do personagem e cenário que você jogava de qual. Aqui na versão de PS4 e Xbox One também tem um pouco disso. Eles têm parte da campanha exclusiva de cada qual, só que os puzzles ainda são os mesmos. E bosses também, tendo só um ou outro exclusivo ali. Mas tendo coisas bem decepcionantes, como a sensação de estar jogando o mesmo jogo 2 vezes. Isso faz meu estômago ficar embrulhado de tanta decepção. Mas vamos acabar as coisas ruins por aqui. Vamos falar dos acertos, sabe? Só coisa boa. Vamos lá, mano. Vai ser a melhor parte do vídeo. É, eu não podia deixar de citar isso. Esse jogo tem uma ótima jogabilidade, fluida e bem feita. O jeito que os inimigos reagem aos tiros é impressionante e divertido, sabe? Mobilidade é precisa e cada movimento faz toda a diferença na hora de estar encurralado. O jeito que o jogo te força a aprender a gerenciar recursos é algo desafiador, mas não chega a ser tão irritante assim. Ele é um dos Resident Evil que tem a melhor jogabilidade de toda a franquia. E vai ser difícil esse camarada aqui envelhecer, já que o que importa em jogos são gameplays e não seu gráfico. Jogos são feitos para se divertir, é por isso que esse jogo é tão amado pelo público lá fora, já que ele tem uma ótima gameplay que te faz ficar viciado a ponto de aprender speedrun, glitches e os caralhos. Vamos ver quais outros acertos que esse jogo tem. As músicas. Cara, você pode até dizer, não, as músicas do clássico são superiores e tal, mas, cara, eu sei, na sua opinião as do jogo original são melhores. Mas como eu disse, esse jogo é uma nova linguagem e precisa de algo que case com a nova estética desse jogo. As músicas do jogo mais silenciosas e com aquele ar de investigação contribuem muito bem. O fator de suspense do jogo, que deixou tantos fãs órfãos durante anos, é uma trilha sonora perfeita para mim. E o que eu acho que não mudaria praticamente nada. Fica aí o recado. Ai, os modos extras. Eu iria colocar isso nos defeitos, mas é algo legal até pra você ir lá brincar e o jogo não ficar tão enjoativo. Eu me decepcionei porque achei que, por exemplo, aquele modo do Sem Tempo Pra Chorar iria contar a história do Robert Kendo, mas era praticamente só um time attack / what if pra você se divertir. São difíceis, mas pelo menos ainda tem o quarto sobrevivente igual no jogo original, tem também o modo Tofu, né? Mas eu não tenho tanto a acrescentar aqui, posso até estar esquecendo algum já que eu ainda não liberei tudo do jogo, então vamos pro próximo. O backtracking. O backtracking aqui continua sensacional, explorar todas as áreas do jogo é uma sensação de descoberta, de liberdade. Investigar cada área te faz sentir o máximo com quanto o jogo estimula sua mente. Jogos antigos tinham muito disso. Quando você abre uma passagem e descobre que dá bem no comecinho daquele lugar que você entrou, é explodir a cabeça. Na minha opinião isso é essencial no survival horror. Mas, e vocês? O que acham disso? Sim, ela por outro lado é melhor ainda, personagens estão com uma profundidade maior e a história tá mais pé no chão e mais emocional. Já falei demais dela aqui no vídeo, então vamos pro próximo.
Eu gosto muito que nesse jogo pode não ter um mercador ou algo do gênero para você comprar armas novas, mas você consegue armas explorando o mapa, e isso é muito massa. Descobrir cada segredo do jogo é muito intuitivo, divertido e satisfatório. PS1 as fuck. E até que tem uma variedade grande de armas, isso já rende os bons pontos para o jogo. Eu gosto muito quando incentivo exploração em jogos. Vamos ver o que mais temos por aqui? O Mr. X. Apesar de eu detestar ele, eu tenho que admitir que infelizmente ele dá um fator suspense maior ao jogo. E sem ele o jogo seria fácil demais. Explorar o mapa seria melhor, né? Vamos pro próximo. William Burke. Ele é um boss recorrente no jogo. Se ele aparecesse fora das boss fights, já podia chamar ele de perseguidor, porque ele é praticamente isso já. As lutas com ele são divertidas, tensas e os modelos dele são bem feitos, nojentos e detalhados. E a experiência de cada batalha com ele é mágica, então, próximo. Aqui só vai ser a última coisa que eu vou dar uma acrescentada mesmo, sabe? Só quero dizer que o jogo voltou às origens e dar minha opinião geral sobre o jogo. A primeira vez que joguei ele foi muito mágico pra mim. Tive um sentimento meio de Metroidvania, mas eu ficava aterrorizado em ver que os zumbis do jogo eram mais resistentes. Aqui eles voltaram a ser uma ameaça. Diferente dos outros jogos, onde a gente se diverte matando eles como se fosse um Resident Evil 6. Gameplay dinâmica, mas ao mesmo tempo mais pé no chão, sem golpes de corpo a corpo, além de dar facadas aqui. Eu me senti jogando o jogo clássico numa perspectiva diferente, e ver cada cenário e reconhecendo jogos do PS1, sabe, foi uma experiência emocionante pra mim. Tenho certeza que foi melhor ainda pra quem é mais fã raiz do que eu ainda da saga. E descobrindo aos poucos como o jogo funciona e ver o que fazer sozinho para sobreviver, me fez se sentir os personagens de The Walking Dead, descobrindo um mundo novo, totalmente diferente, e como sobreviver a algo que até então não era uma realidade. Fazia tempo que eu não me apegava a personagens de jogos e eu não achava a Ada tão interessante quando eu joguei Resident Evil 4. Mas jogar o 2 original e remake me fez gostar ainda mais dela e entender por que o Leon tem um certo sentimento por ela. Encontrar passagens novas, abrir atalhos, era de expandir o cérebro. Não me senti assim desde Castlevania, A Real Sorrow e Dark Souls. Esse jogo é um exemplo que um level design perfeito faz muita diferença do que gráfico bonito. Porque na minha opinião, gameplay vem em primeiro lugar. Nem precisa ter gráfico bonito, pode ser o jogo mais feio do mundo, mas se ele tem uma ótima jogabilidade e level design, ele já me conquista. Cada jogo tem sua beleza única, do seu jeito de ser, e esse jogo me viciou por dias e me fez ficar pesquisando por dias sobre Resident Evil novamente. Eu me senti uma criança de novo e isso poucos jogos proporcionam para nós hoje em dia. Poderia dar uma nota aqui, mas eu sei que números invalidariam tudo que eu falei nesse vídeo, mas eu direi que esse jogo é um dos jogos da minha vida, se tornou parte de mim que eu jamais vou deixar, apesar de eu preferir Silent Hill, e isso já é muito mais do que um acerto. É isso, gente. Acabou o vídeo, deu um trabalhão, espero que tenham gostado, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e fui.